Podem se sentar, meus amados? Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Nós seguimos na nossa série a respeito do despertamento espiritual. Bom dia! Chamado para o despertamento espiritual. E a nossa oração é que, como de todas as outras vezes, você também atenda a esse despertador de Deus. E que a sua vida seja cheia da presença do Espírito Santo. E que você experimente a verdadeira transformação que Deus tem através da sua palavra para os seus. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, necessitamos da Tua iluminação. Necessitamos, ó Senhor, que Tu trabalhes no nosso coração. Nosso coração tantas vezes chega aqui endurecido, Pai querido. Tão preocupados com outras coisas, ó Senhor. Tão sobrecarregado de preocupações e de prazeres. Pai, que a nossa mente, a nossa atenção e o nosso desejo, ó Deus, de sermos alimentados por Ti, possam agora, ó Senhor, prevalecer. E nós possamos experimentar, ó Deus, a renovação que o Teu Espírito Santo tem para aqueles que Te temem. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 2 caminhos. Um deles traz bênção e prosperidade. O outro não. Um desses caminhos é seguro, traz estabilidade, permanência. O outro não. Um deles é de vida abundante. O outro não. Em qual deles você está? Em qual deles você está? Numa avaliação bem sincera, a sua vida espiritual presente, ela se parece mais como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas ou como palha seca? A maioria dos salmos trata, de alguma maneira, desses 2 caminhos. É por isso que a maioria dos intérpretes vai dizer que o Salmo 1 é a introdução ao livro dos Salmos. Esse Salmo de Davi é uma introdução ao livro dos Salmos. Um desses intérpretes, não sem uma boa dose de exagero, reconheçamos, vai dizer que os outros 149 salmos são apenas uma exposição do Salmo 1, de como o justo tem uma vida abençoada, frutífera, rica para com Deus, e o ímpio uma vida estéril, cujo caminho vai dar em desgraça. A maioria dos salmos traz justamente essa temática. Que vida você deseja para você mesmo? Que vida você deseja para você mesmo? Você que me ouve. Há diversas categorias de salmo. Adoração, em que Deus é exaltado. Confissão, em que o pecado é confessado, como nós vimos semana passada. Salmos imprecatórios, em que o salmista ora pela justiça de Deus. E há salmos como esse, que se destinam a ensinar uma lição. São salmos didáticos, ou salmos de sabedoria. O livro de Provérbios diz que a sabedoria oferece um banquete para quem der ouvidos a ela. Provérbios diz que ser sábio é melhor do que você ter muito ouro. Davi, então, está nos convidando nesse salmo a provar desse banquete e nos apropriarmos desse tesouro. Você deseja ser farto? Você deseja ser rico? Nós podemos dividir esse salmo de modo muito simples, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós expomos esse salmo. Nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Versos 1 e 2, o que você deve fazer se quiser uma vida abençoada por Deus. Versos 3 e 4, quais os frutos dessa vida abençoada por Deus. Versos 5 e 6, o destino final da vida abençoada por Deus. Talvez ao final da nossa exposição aqui do nosso sermão, a incompetência desse pregador deixe algumas dúvidas em você. Por favor, não se constranja em me abordar com as suas perguntas após essa mensagem na sala do café ou então aí nos comentários do YouTube. Pergunte mesmo se eu falhar aqui em explicar algo desse salmo, mas existe algo que você não pode ter dúvidas ao sair deste lugar, ao final deste sermão, é que Deus
deseja dar a você uma vida bem-sucedida. Deus deseja dar a você uma vida bem-sucedida. Você deseja essa vida? Você deseja ter uma vida coberta com a bênção de Deus? Você deseja experimentar uma profunda comunhão com o Senhor? Você deseja saber que você está experimentando, que você está vivendo o melhor de Deus nos seus negócios, na sua família e, acima de tudo, você está experimentando o melhor de Deus espiritualmente? Você deseja isso para você? Primeiro, o que é que você deve fazer se você quiser ter uma vida abençoada por Deus? O que é que você deve fazer se você quiser ter uma vida abençoada por Deus? Verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz, abençoado, pleno, cheio do shalom de Deus, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Essa pessoa não pensa como pensam os perversos que não conhecem a Deus. Os valores dessa pessoa não são os valores deste mundo. Ela não ama o que este mundo ama. Bem-aventurado é quem não se detém no caminho dos pecadores. Essa pessoa é alguém livre. Jesus já rompeu com as cadeias do pecado que aprendiam. É alguém que não faz do pecado a sua prática habitual. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. É alguém que não despreza a Deus. É alguém que lembra do Senhor em todos os seus caminhos. É alguém que não despreza a vontade de Deus. É alguém que não despreza no seu coração as pessoas que estão se esforçando por estarem no centro da vontade de Deus. Essas pessoas que estão buscando a santidade. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém bem-aventurado é alguém que sabe escolher as suas companhias. É o que esse Salmo 1 mostra, esse verso 1 mostra. Alguém bem-aventurado é alguém que sabe escolher as suas companhias. O bem-aventurado sabe a que time pertence. O bem-aventurado sabe em que lado ele está. Se você pensa, se você fala, se você age como um ímpio, não se engane, você é um ímpio. Nenhum disfarce vai esconder definitivamente, de maneira definitiva, o mau cheiro do teu coração cheio de podridão. Cuidado com quem você anda. Não é que você deva viver numa bolha, não. Jesus nos chamou para que nós estejamos no mundo, tendo contato com as pessoas, sendo bênçãos para elas. Mas é preciso cautela, é preciso cuidado. Sabe por quê? Porque estes que nutrem valores diferentes da vontade de Deus, esses que todo dia fazem o que Deus detesta, esses que desprezam o Senhor no seu coração, podem ser parasitas da tua vida espiritual. Podem ser pessoas que sugam a vitalidade que o Senhor deseja que você tenha. Você começa a dar ouvidos aos influenciadores da internet. Você assiste a todo tipo de filmes, novelas, séries imorais, cheios de violência. Você abre o seu Spotify, nas listas do Spotify, você vê que elas estão cheias de músicas que rebaixam o ser humano a uma besta movida pelos seus instintos mais básicos, ou então músicas que exaltam toda sorte de demônios. Você começa a ouvir toda sorte de discursos políticos. Então, pouco a pouco, tudo isso começa a fazer sentido para você. Parece fazer sentido você experimentar o sexo casual antes e fora do casamento, porque, afinal de contas, todo mundo faz. Parece fazer sentido você procurar uma prosperidade egoísta, que se destina apenas a satisfazer os seus desejos de ter mais e mais, sem olhar o outro. Parece fazer sentido acreditar que uma nação possa ser salva por um salvador da pátria sem que exista uma mudança moral do povo, e isso a partir de você mesmo.
Pouco a pouco a sua prática diária, as coisas que você faz, o seu modo de viver passa a ser a mesma prática dos pecadores e você nota que você já desprezou o Senhor no seu coração, você já se assentou na roda dos escarnecedores. O que enche o teu coração domina a tua vida. O que enche o teu coração domina a tua vida. Mas existe um caminho sobremodo excelente. Verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pelo contrário, diz o começo do verso, Davi passa a mostrar que a vida do bem-aventurado é diferente. Você quer ser bem-aventurado? O prazer, o deleite, a alegria do bem-aventurado, onde é que está? Segundo o texto, na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Sua alegria está na palavra de Deus. Quem é bem-aventurado, ama o que Deus ama. Se você é bem-aventurado, você ama o que Deus ama. E o que Deus ama está expresso na sua palavra. É por meio dela que você aprende, é por meio dela que você descobre as coisas que Deus ama. O caminho do Senhor é estreito, meus irmãos. É um caminho estreito, sim. Mas ele é estreito não porque ele seja um caminho difícil, não porque ele seja um caminho desagradável, mas o caminho do Senhor é um caminho estreito porque ele nos contraria. Ele nos contraria. Nós somos egoístas por natureza. A palavra nos chama a generosidade. Nós somos impuros. A palavra nos chama a pureza. Nós somos idólatras, a palavra nos chama a depositarmos a nossa confiança e a nossa alegria apenas no Senhor. Parece que o Senhor está contra nós, parece que Deus é um estraga-prazeres cósmico, parece que tudo aquilo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, como escreveu Cazuza. Mas quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos submetemos a Deus, contra o mundo, contra nós mesmos, que bênção, que alegria, que paz de espírito que a palavra nos traz. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser bem-aventurado? O bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor. Você já reparou como nós sempre falamos daquilo que nos dá alegria? Nós sempre falamos daquilo que nos dá alegria. Criança, quando quer um brinquedo novo, só fala nisso. Pastor, quando nascem os filhos, só se fala nisso. Eu e Marcela entramos numa fase agora, uma nova fase da nossa vida e do nosso casamento. A fase da comida coreana. Fase da comida coreana. Gostoso demais. Todo mundo que pergunta de restaurante, a gente recomenda comida coreana, não é isso? É isso. É isso. Você entendeu? O prazer do bem-aventurado na lei do Senhor faz com que ele só pense nisso. Ele só fale disso. E é por isso que ele medita nela de dia e de noite. Os budistas e os indianos pensam na meditação como um esvaziar de si mesmo, um esvaziar da mente. A meditação do crente é alguma coisa semelhante, mas não é através do esvaziamento da mente. Sim, nós nos esvaziamos, mas nós nos esvaziamos de nós mesmos para sermos preenchidos pela palavra. Meditar na palavra é estudar a palavra, é ruminá-la, é memorizar a Escritura, é repetir a palavra para você mesmo, até que ela passe a fazer parte de você. E quando isso acontece, quando a palavra começa a fazer parte de você, o seu pensamento passa a ser guiado por ela. Porque o Espírito Santo que nos ilumina, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer a palavra à sua mente na hora certa, para que você haja ou para que você reaja de acordo com ela. Você não vai mais agir, você não vai mais reagir pelos seus instintos marcados pelo pecado, você vai estar no controle do Espírito. Você não vai mais reagir com fúria numa fechada de trânsito. Você vai tratar o seu marido ou a sua esposa com respeito, mesmo quando a atitude deles for condenável. Você não vai cair na tentação do dinheiro fácil. Hoje em dia é o jogo do tigrinho, né?
Você não vai cair na tentação do jogo do tigrinho, a tentação de ganhar um dinheiro fácil. O homem e a mulher adúlteros não vão conseguir arrastar você para os seus caminhos de morte. Tudo isso vai acontecer não é porque você é um camarada esperto, porque você é uma mulher esperta, porque você é uma mulher de siso, não porque você tem autocontrole, mas porque a palavra de Deus é o teu prazer e nela você medita de dia e de noite. Que tal você criar então algumas estratégias para meditar na palavra? Lembrar da palavra, meditar nela. Um horário de estudo devocional. Não precisa ser longo, não, mas que te alimente. Alarmes no celular ou no relógio que te lembrem simplesmente do fato de que a sua vida está sendo guiada por Deus. Coloca o alarme aí, meia hora, uma hora, cada uma hora. O alarme toca simplesmente para lembrar você, quebrar o ritmo do dia e fazer você lembrar que a sua vida está sendo guiada por Deus. Que tal? Falar de um versículo bíblico para ao menos 3 pessoas. Use o Instagram. Seja criativo. Meus irmãos, a constância aqui é mais importante do que a duração. Se você não pode dedicar meia hora, 40 minutos, 1 hora no estudo devocional, dedique 5 minutos. Mas faça isso todo dia. Constância. Você vai perceber que pouco a pouco, aquela sementinha começa a virar árvore. E já que a gente falou nisso, vamos ver o que acontece quando essa sementinha frutifica, quando ela vira árvore. Vimos agora então, o que é que você precisa fazer? Não andar como os pecadores andam, ter o seu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Quais são os frutos dessa vida? Quais os frutos da vida abençoada por Deus? Verso 3. Ele é como árvore plantada, ele, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Ele, o bem-aventurado, aquele que quer ter uma vida feliz, plena, abençoada, é como uma árvore plantada. Uma árvore plantada. Quem planta? É que planta essa árvore? O Senhor. Deus nos tira do deserto onde nós estávamos, onde tudo é estéril. Aquele lugar onde não existe vida, em que tudo é seco, e Ele vai nos colocar no lugar da bênção. Se você está em Jesus Cristo, Deus tirou você de um deserto, de uma vida estéril, de uma vida sem sentido. Ele pegou você, tirou desse deserto e colocou você num lugar de bênção. Num lugar onde há vida, num lugar onde há nutrição. Deus nos enxerta. Nós que éramos uma oliveira brava, na videira do seu povo, no Israel de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Eu sei, nem sempre a igreja se parece com aquilo que eu vou dizer aqui. Mas a igreja é um lugar de vida. O povo de Deus é onde o Senhor ministra a sua bênção. É corrente de águas, como o texto diz. No meio do povo de Deus existe nutrição, existe cuidado, existe poda, existe rega das plantas, que somos eu e você, nesse lugar, no meio do povo de Deus, não aqui no nosso endereço, não no nosso prédio, mas no meio do povo, porque a igreja não é prédio, a igreja é povo. O Senhor nos alimenta com a sua palavra. A vida abundante, a vida abençoada, no meio do povo de Deus. Deus nos planta, Deus nos aduba, Deus nos rega com uma finalidade. Qual é a finalidade? Olha para o texto, que nós produzamos frutos. Frutos. No devido tempo, na oportunidade de Deus, no kairós de Deus, como gostam alguns. Os frutos de quem tem o prazer na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite, esses frutos vão vir. Eles virão. Não no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Não é no tempo que você acha que é o tempo certo para o outro, que o outro tenha que frutificar. Algumas vezes você vai falar com a pessoa por anos, ela não vai ouvir. Ela não vai querer te ouvir, mas um dia os frutos virão. Ou você não crê que as promessas de Deus sejam verdadeiras? No devido tempo, Ele dá o seu fruto.
se você tiver o seu prazer na lei do Senhor, pecados vão ser abandonados. Vícios vão ser vencidos. Personalidades vão ser transformadas. A oração vai deixar de ser um exercício mecânico. O estudo da palavra vai deixar de ser um mero exercício intelectual que talvez você faça por costume ou para aliviar a consciência. Reunir-se com o povo de Deus vai deixar de ser você bater um cartão no domingo. Se você tiver o seu prazer na lei do Senhor, as paredes vão tremer. Você crê nisso? A folhagem não vai murchar. Há tempo que as dificuldades vêm. Tem dias que as dificuldades elas vêm. Ladrões da nossa alegria. Tentações que vão fazer você tropeçar. Mas a árvore não perde a vitalidade. Ainda assim, apesar de todas as dificuldades, a árvore é a árvore frondosa que Deus plantou. Deus ainda nos dá de beber por meio da sua palavra. Você deseja ser bem-sucedido? O final do verso 3 é para você. Em que é que você vai ser bem-sucedido? Em tudo. Em tudo. Tem alguma coisa excluída daí? Em tudo. Vai faltar alimento na sua despensa? Seus filhos vão mendigar o pão? E a sua vida espiritual? Vai ser fria? Você vai ser derrotado na sua luta por mais santidade? Seu louvor no domingo vai ser um louvor desanimado? Um louvor sem vida? Eu me lembro, Ademar, você que canta em coral. Antes a gente tinha, não aqui, mas na outra igreja a gente tinha um coral, né? Eu me lembro que a gente apresentava umas cantatas, aquelas músicas alegres que cantata tem, louvando ao Senhor. E aí a gente olhava para as pessoas, elas cantando assim, pá, 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 pá. E eu olhava, eu parava aquele ensaio, no meio do ensaio, e eu falava, gente, o que é que vocês estão cantando? Vocês estão cantando as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, como Deus salvou você, como Deus tem transformado, como Deus tem abençoado a sua vida, com essa cara de desânimo. Vocês não entenderam. Então, o que estão cantando? Ou então vocês não experimentaram isso. Seu louvor não vai ser mais assim. Palavra do pastor, será que ela vai ser um tédio? Apesar do pastor? Em tudo, esse homem que teme o Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita na palavra de dia e de noite, esse homem, essa mulher vai ser bem-sucedido. Hoje de manhã, eu mandei a descrição dessa mensagem, do vídeo dessa mensagem que você está assistindo, para o pessoal da transmissão, e alguém, que eu não vou citar aqui o nome não, chegou aqui e disse, vai ser teologia da prosperidade, brincando, é claro, a pessoa falou, você virou pastor da teologia da prosperidade, porque eu disse, você quer ser bem sucedido, quer ter sucesso em tudo na tua vida? Não, não sou eu, e aí eu respondi justamente isso, não sou eu que estou dizendo o salmo, você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque se o seu coração tem o seu prazer na lei do Senhor, a vontade do Senhor é a sua. A vontade do Senhor é a sua. As suas orações vão ser aquelas orações que Jesus faria. O venha ao teu reino vai vir antes do Pai Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Nós saberemos que a promessa de 1 João 5 é fiel, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É por isso que você vai ser bem-sucedido. Não tem fórmula mágica aqui não. É simplesmente porque se você ama a lei do Senhor, a tua vontade está alinhada com a dele. E aí as coisas funcionam. Agora permita que eu fale a você da vida de um fracassado. Veja o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim.
Eles não dão fruto, a sua folhagem murcha, eles são uma derrota só em tudo que fazem. É só ler ao contrário o verso 3. Os ímpios não são assim. Eles são como palha que o vento dispersa. Vocês sabem muito bem, pelo menos o pessoal aqui da igreja sabe muito bem disso. Eu amo café. Eu gosto muito de café. Café bom é aquele que é só café. Café especial, café premium, não tem palha. Dica grátis aqui. Não compre café extra forte no mercado. Geralmente o café extra forte ele é muito torrado, aquele café escuro, sabe? Você abre o pacote e você sente até aquele cheiro de queimado, né? Preto, aquele café preto mesmo. Que quando secou, é um breu o café. Sabe por que ele é extra torrado? É justamente para esconder o gosto da impureza. Palha entre ela. Café bom é aquele que o agricultor, ele coloca, lógico que hoje em dia o negócio é bem mais moderno que isso, mas os pequenos produtores ainda são assim, né? Ele coloca o café na peneira, ele joga o café para o alto, até que o vento faça o quê? Leve toda a palha embora. Deus é o cafeicultor. Vai chegar o dia em que ele vai colocar toda a colheita na peneira dos anjos, e os anjos vão jogar tudo para o alto, aquilo que é café, aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor vão ficar, e os ímpios, esse o vento vai levar. Você é árvore ou você é palha? Talvez você tenha ouvido o que eu disse, que os ímpios não dão fruto, que a sua folhagem murcha, que eles são uma derrota só em tudo que fazem, e você esteja pensando, esse pastor não está falando nada com nada, não faz o menor sentido isso, porque tem tanto perverso por aí se dando bem na vida, tanta gente imoral fazendo milhões, tanta gente imoral aplaudida pelas multidões. Como é esse negócio de que o ímpio não é bem sucedido? Mas qual é a medida do verdadeiro sucesso? Qual é a medida do verdadeiro sucesso? O homem bem-sucedido, meus amados, não é aquele que recebe o aplauso. Não é aquele que possui bilhões. O homem bem-sucedido não é aquele que comanda os grandes exércitos. Todas essas coisas passam no sopro do vento. O sucesso verdadeiro é determinado pela permanência. E a permanência pertence àqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor. Das 7 maravilhas do mundo antigo, templos magníficos, monumentos à grandeza, palácios reais, 7 maravilhas do mundo antigo, quantas delas permanecem de pé? Apenas uma. Apenas uma. Que permanência tem a obra dos perversos? Que permanência tem a obra que é construída com o custo da opressão e da violência? Não se espante diante do poderio dos homens, toda a sua arrogância em breve há de se tornar pó. Mas existe alguma coisa a mais sobre a palha. Palha só tem uma utilidade. Ela serve de pasto ao fogo. E o fogo aqui é o fogo da ira de Deus. Toda vez que a Bíblia fala a respeito de palha, é para falar de coisas, ou de coisas que não permanecem, ou de coisas que são destruídas pela justiça de Deus. Qual é o destino da vida abençoada por Deus? Já vimos o que é que você precisa fazer para ter uma vida abençoada por Deus? Quais os frutos de uma vida abençoada por Deus, e agora qual é o destino final da vida abençoada por Deus. Verso 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso, porque os ímpios e as suas obras não permanecerão, eles não prevalecerão também no juízo de Deus. Deus já marcou um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça. Não tome a paciência de Deus como demora. Não tome a paciência de Deus como se o Senhor tivesse mentido. Não tome a demora, não tome este atraso, a paciência de Deus, como se o Senhor tivesse se esquecido das suas promessas. Esse dia há de vir. E quem há de permanecer de pé quando ele vier? Certamente não o ímpio. E certamente não você que anda no caminho do ímpio. Se o ímpio rejeitou andar com Deus nessa vida, por que ele desejaria habitar com o Senhor na eternidade? Se ele não tinha prazer em Deus aqui, ele vai ter o prazer na eternidade? O ímpio, o seu pecado,
pecado, todas as suas obras vão ser consumidas pelo fogo. Ele é palha. E quando o fogo da ira de Deus passar, eles certamente não vão estar mais entre os justos. O trigo, os justos, vai ser juntado no celeiro de Deus. O joio, os perversos, vai ser lançado no fogo. Emende a sua conduta, a sua confissão de fé. Eu sigo a confissão de fé de Westminster. Deixa eu até fechar o paletó para falar da confissão de fé de Westminster. Sou reformado. Sou presbiteriano. Pastor. Minha igreja a gente não levanta a mão, não. Minha igreja a gente usa saião. Mulher não se depila. Seus rituais, seus usos e costumes, tudo isso vai ser inútil se você não amar a vontade do Senhor. Você não vai permanecer entre os justos de Deus se você não amar o teu Senhor como eles. Não se trata do tamanho do amor. Não se trata do tamanho da sua fé. Se trata se eles estão presentes ou não. Se existe amor, se existe fé. A minha oração é que a sua falta de vitalidade, a sua falta de vigor espiritual, não sejam apenas a expectativa de uma eternidade separada de Deus, em tormentos eternos, num fogo que jamais vai se apagar. Tomara que a tua falta de vigor espiritual não seja isso. Não vai ter predestinação, não vai ter eleição que vai te salvar, se for este o caso. Se você não amar a palavra do teu Deus, se você não tiver o teu prazer na lei do Senhor, não vai ter doutrina da eleição que te salve não, viu, querido? Qual a razão da bem-aventurança do justo e da destruição dos ímpios? Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois é a razão por que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Que razão é esta? O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece porque ele traçou esse caminho. Nós somos reformados. Agora a gente fala de uma maneira positiva. Nós somos reformados. E nós afirmamos que em Deus, conhecer é predestinar. Nós conhecemos aquilo que é apresentado a nós e que antes nós não conhecíamos. Deus conhece aquilo que Ele mesmo preparou. Diz Paulo que as nossas boas obras foram preparadas por Deus na eternidade para nós fazermos. Assim nós cremos. Eu e você não surpreendemos a Deus com as nossas boas obras, como um filho que chega com o boletim da escola e mostra boas notas que ele tirou para o papai. Ainda assim, Deus também conhece o caminho dos justos no sentido em que Ele as aprova. É um mistério. Essa conjugação entre a vontade decretiva do Senhor e a liberdade humana é um mistério para nós. A gente não entende isso em todas as suas dimensões. Porque Deus também aplaude o bem que o seu povo faz, ainda que Ele tenha escrito as nossas obras de antemão. Deus aprova. O que é que faz então o bem-aventurado? Ele compreende a vontade de Deus pela sua palavra e ele a executa. E Deus, que conhece o caminho dos justos, dá o seu troféu joinha, o seu selo de aprovação. E tudo o que essa pessoa faz será bem sucedido. E o caminho dos ímpios? Este perecerá. E vai perecer porque é como palha, mas também perecerá porque é um caminho de morte. Quem anda por ele, quem anda no conselho dos ímpios, quem se detém no caminho dos pecadores, quem se assenta nas rodas dos escarnecedores, certamente vai encontrar no final da sua jornada, no final do seu caminho, no final da sua vida, um destino, um resultado terrível. E aqui a gente tira duas aplicações. Primeira, seja grato pela sua história. Seja grato pela sua história. O Senhor traçou o seu caminho. Deus traçou o seu caminho de eternidade a eternidade.
Antes que você realizasse qualquer obra, o Senhor já havia plantado você e garantido a você, por meio de Jesus, um futuro brilhante. Deixe-se moldar de acordo com este caminho. Não seja como a mula teimosa que só se deixa guiar na base do cabresto. Aproprie-se dessa bem-aventurança que o Senhor preparou para você. Por outro lado, se o seu caminho é o caminho dos ímpios, eu te exorto a abandonar a sua arrogância. Eu te exorto a abandonar o seu desprezo à vontade do Senhor. Abandone o seu ateísmo. Essa maneira de viver como se o Senhor simplesmente não existisse, ou como se Ele não se importasse com o seu modo de vida. Você não vai poder prevalecer contra Ele. Não haverá nenhuma defesa em seu favor no tribunal de Deus, se Cristo não for o seu advogado. Você precisa da mediação de Jesus. Você precisa da mediação de Jesus. Você precisa que Ele seja o seu intercessor junto ao Pai. Mesmo nós que o conhecemos, precisamos continuamente dele. Eu vou dizer a você o porquê. Davi faz aqui um contraste entre o justo e o ímpio, não é mesmo? É um contraste entre justo e ímpio. Mas sabe o que a Escritura diz a nosso respeito? Lá em Eclesiastes? Você pode ler junto? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós, pastor? Todos nós. Não há exceção aqui. Nem ao homem trabalhador, nem à mãe de família, nem ao filho obediente, nenhum. Nem ao pastor, nem a presbítero, nem a diácono, não, nenhum justo. Nem ao pessoal que toca aqui e com toda a piedade que demonstra no seu coração, não há justiça neles. Se você espera que a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas, deixa eu te contar alguma coisa a respeito dos crentes. Não há justo! Todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. Então essa mensagem toda é em vão? Se é sobre o justo e o ímpio, e eu não sou justo, eu jamais vou ser bem-aventurado? Afinal, eu não sou justo. Não é isso que o senhor acabou de dizer? De forma alguma. Todo o Salmo 1 é para você, sim. Todo o Salmo 1 é para você. É para a sua edificação. É um salmo didático. Quer te ensinar. Mas é para você que já nasceu de novo. É para você que já nasceu de novo por meio de Jesus. Certa vez um missionário teve a oportunidade de se dirigir a uma reunião de árabes e judeus e tomou como tema do seu discurso o Salmo 1. Então ele leu o Salmo 1 e ele fez a pergunta: quem é esse homem abençoado de que fala o salmista aqui? Esse homem nunca andou segundo o conselho dos ímpios, nem se interpôs no caminho dos pecadores, nem sentou-se na roda dos escarnecedores. Ele era um homem absolutamente sem pecado. O homem desse Salmo 1. Ninguém falou. Então o missionário perguntou: será que esse homem foi o nosso grande pai, Abraão? Um velho disse: não pode ser Abraão. Ele negou a esposa, ele contou uma mentira sobre ela. Será então que esse homem do Salmo 1 era Moisés? Não, disse alguém, não pode ser Moisés. Moisés matou um homem. Moisés perdeu a paciência nas águas de Meribá. Então o missionário olhou para esse salmo e diz: esse salmo foi escrito por Davi, será que esse homem é Davi? A gente conhece Davi, vamos falar a verdade, né? E houve silêncio então por um longo tempo. Então o judeu idoso levantou-se e disse: meus irmãos, eu tenho aqui um livrinho, ele é chamado de o Novo Testamento. Eu tenho lido. E se eu pudesse acreditar nesse livro, se eu pudesse ter certeza de que é verdade, eu diria que o homem do primeiro salmo foi Jesus de Nazaré. Jesus é esse homem. Claro! Ele é o único homem perfeito que já viveu. E é o salvador do pecador. É ele quem está nessa introdução dos Salmos, que é o Salmo 1, para nos mostrar o caminho para viver e nos ajudar a fazê-lo. Jesus é o justo. É ele que ama perfeitamente a vontade do seu Pai, conforme ela foi expressa na sua palavra.
Jesus é aquele que jamais deixou se enredar pelo pecado. Jesus é aquele que deu muitos frutos. Eu, você, toda a sua igreja. Jesus é aquele que tem a folhagem verdejante que nem a morte pôde secar. Jesus foi bem-sucedido em tudo o que faz, porque ninguém pôde, nem pode ainda hoje, nem poderá jamais se opor à vontade dele. Ele é bem-sucedido em tudo o que faz. O Pai o ama e o aprovou em todos os seus caminhos. Esse é o meu filho em quem eu tenho a minha alegria. E esse Jesus que nunca pecou, mas que sempre cumpriu toda a vontade de seu Pai, nos justificou, nos tornou justos por meio da cruz. Nós éramos palha, ele nos tornou em árvore. Nós íamos passar com o vento, ele nos estabeleceu na rocha que é ele mesmo. Nós estávamos destinados ao fogo, ele nos deu o céu. E agora ele mesmo nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quer ter vida abençoada? Você quer ter vida abençoada? Eu vou perguntar de novo. Você quer ter vida abençoada? Você quer crescer como o cedro plantado à beira do riacho? Você quer ter alegria, paz, o coração cheio do vigor que o Espírito Santo pode te dar? Você quer que a tua vida seja cheia dessa alegria, desse vigor no Espírito Santo de Deus, quando você entra na casa do Senhor e você se junta com o povo de Deus? Você quer ter aquela vida, aquela experiência de oração transformadora que enche o teu dia e que faz você sair para os seus trabalhos, você sair para a sua escola, para você sair para a sua luta diária, rugindo como um leão, não aquele rugir como um leão que a gente via tempos atrás, mas o rugir verdadeiro de quem sabe que Deus lhe deu a vitória. Você deseja isso? Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo por meio da sua palavra. Pai, tu nos apontas aqui o caminho de uma vida bem-sucedida. Tu nos ensinas aqui, Senhor, o que é que nós precisamos fazer, como é que nós precisamos viver, o que é que nós precisamos amar, se nós queremos ter uma vida frutífera, abençoada, uma vida sempre verdejante, que dê muitos frutos para a glória do Senhor. E nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, porque tu nos ensinas isso, Pai querido. Nós não estamos sem direção, nós não estamos andando no escuro, nós sabemos o que é que nós precisamos fazer, ó Pai. E nós sabemos o que foi feito por nós em Jesus Cristo. Mas, Pai, tantas vezes nós que somos árvore, acabamos vivendo como palha, não é verdade? Perdão, Senhor. Perdão por às vezes sermos como a mula teimosa. Ah, papai, perdão. E nós rogamos a Ti, Senhor. Rogamos a Ti, abre os nossos olhos para as maravilhas da Tua lei. Abre os nossos olhos, Senhor, para a riqueza da Tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, para meditarmos nela. Para enchermos o nosso coração, ó Deus, da Tua vontade. E assim, ó Senhor, sermos transformados dia a dia, de glória em glória, ó Senhor, na face de Cristo. Peço isso por mim, Senhor, em primeiro lugar. Tu sabes o quanto eu necessito disso. Peço isso pelos meus irmãos, ó Pai querido, aqui da Antioquia. Que a Antioquia seja marcada por esse amor à Tua palavra, Senhor. Não apenas o amor de uma palavra que é aprendida academicamente, Senhor, aprendida, Senhor, em termos apenas de conhecimento, mas uma palavra que é aprendida em termos de sabedoria de vida. Dá esta bênção, Senhor, Antioquia. Porque eu sei, como pastor dessa igreja, como homem de Deus que o Senhor colocou aqui, Senhor, eu sei. O dia em que nós, irmãos aqui, cada um de nós, tiver este seu prazer verdadeiramente na lei do Senhor. Ah, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer aqui no meio, hein? As paredes vão chacoalhar, Senhor. O mundo vai tremer diante de nós. Esse lugar vai tremer, Santana vai tremer. Não vai ter mais cadeira aqui não, Pai, vazia.
Tu vais encher a tua casa. Nossos vizinhos, nossos amigos, ou eles vão conhecer a Ti, Senhor, ou eles vão conhecer da Sua condenação, observando o nosso procedimento, ouvindo o que nós falamos. Nós cremos nisso, Senhor. Dá-nos tão somente prazer, ó Deus, na Tua palavra, e que nós meditemos nela de dia e de noite. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.